Continuando, outro livro que faz parte da nossa bibliografia complementar é o livro do Eduardo Cambi, né? O Cambi tem um livro excelente, talvez o melhor livro nacional, de autor nacional, para tratar do chamado neoconstitucionalismo, tá? É um livro que chama Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo, Direitos Fundamentais, Políticas Públicas e Protagonismo do Judiciário, tá? Então, na primeira parte do livro ele aborda a questão do neoconstitucionalismo e na segunda parte ele aborda a questão do neoprocessualismo, tá? Então o autor explica essa evolução do direito constitucional quando nesse movimento denominado neoconstitucionalista a Constituição é alçada a um nível superior de norma suprema e que vai influenciar todos os demais ramos do direito, porque para interpretar uma questão de direito do trabalho, por exemplo, eu não vou poder me esquecer dos direitos fundamentais dos trabalhadores, que tem previsão na Constituição Federal. Então, para interpretar uma situação de direito penal, eu não vou poder fechar os olhos para o que diz a Constituição com relação aos direitos do preso, aos direitos da presidiária, da presa, da mulher presidiária, tá? Garantias deles na qualidade de acusados dentro dos inquéritos, dentro do processo penal, tá? Então, o direito constitucional ele é um direito que vai influenciar, que vai impregnar todos os demais ramos. Isso é o neoconstitucionalismo. É esse momento histórico em que o direito constitucional não está mais apenas para organizar, constituir o Estado, o seu funcionamento, mas sim é alçada a um patamar superior de norma suprema, de norma superior, que não vem para regular apenas as relações de Estado, as relações de direito público, mas também as relações de direito privado, como nesse exemplo dado aí, essa relação de direito do trabalho, Então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso quando chegarmos no momento oportuno, ok? Esse livro do Cambi, então, é um livro muito bacana, que fica aí como uma indicação de bibliografia, certo? Outra bibliografia complementar do curso é um livro do Siqueira Castro, o Carlos Roberto Siqueira Castro, que é um clássico, chama Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais, ensaios sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário, tá? Então, traz essa mesma noção de neoconstitucionalismo, quando fala da Constituição aberta aos influxos, da sociedade em cada momento histórico, podendo a norma jurídica se adaptar a cada momento histórico da evolução social. Então é um livro muito bacana, é um livro que não foi relançado, a última edição é a de 2010, que é a segunda edição que a faculdade tem, é um livro bem volumoso, tá? É um livro que foi esgotado, a gente não encontra esses livros disponíveis aí nas livrarias, Pode encontrar até em algum sebo, mas que por ser um livro raro, que não foi mais lançado, encontramos até por um valor elevado essas obras, Mas temos na biblioteca uma à disposição de vocês para quando forem trabalhar, se quiserem colocar um autor clássico, um autor de relevo dentro do direito constitucional, vocês podem citar, podem trazer para uma leitura complementar o livro do Siqueira Castro, ok? Depois, o livro da Flávia Piovesan, A Flávia Piovesan é titular da cadeira de Direito Constitucional da USP, Então, ela tem vários livros lançados aí de Direito Constitucional e é uma das maiores autoridades em direitos humanos, A Flávia Piovesan, ela tem vários livros lançados aí sobre direitos humanos, direito constitucional, internacional, E a gente indica um deles para vocês, que a gente vai falar um pouquinho de direitos humanos quando estudarmos lá o artigo 4º, E também que são os princípios que regem as relações internacionais do Estado brasileiro. Então a gente vai falar um pouquinho, e nos reportarmos aí nos utilizamos do livro da Flávia Piovesan para a elaboração do material que compõe as aulas de vocês, tá? Então fica aí a indicação do livro Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional da Flávia Piovesan, ok? Depois, o livro do americano John Rawls, que chama Uma Teoria da Justiça. Também está ligado ali àquela parte dos nossos estudos voltado ao surgimento das normas constitucionais, o próprio constitucionalismo,
Tá? Então, é um livrinho também pequeno que a gente tem disponível na biblioteca. Vocês encontram esse livro em PDF também, né? Disponível na internet. E é um livro que fica para quem quiser aprofundar, complementar os estudos dentro desse tópico que será abordado pela gente no nosso curso, ok? Ainda trazemos como bibliografia complementar o livro do Sarlet. O Ingo Wolfgang Sarlet, também um autor de grande relevo dentro do direito constitucional, né? E o Ingo Sarlet, ele tem vários livros sobre direitos fundamentais, lançados, bons livros, boas obras, a toda hora referenciada por outros autores ou pela jurisprudência, né? E o Sarlet, a gente usa o livro dele, Eficácia dos Direitos Fundamentais, uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Tá? Então, esse livro a gente tem disponível na biblioteca, é um excelente livro, o Ingo ele é muito esclarecedor nas suas explicações, né? E fica aí como uma indicação para quem quiser complementar a leitura do estudo dos direitos fundamentais através de um outro livro, e esse seria então a indicação que a gente traz para vocês, tá? Pois o livro do José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição, também temos disponíveis na biblioteca. Na verdade é uma Constituição comentada, né, pessoal? O autor pega aquele curso de Direito Constitucional Positivo que nós indicamos para vocês lá na bibliografia básica, ele pega aquele texto da doutrina e vai indexando dentro do texto da Constituição. Tá? Então, quando ele tem lá no capítulo do seu manual um capítulo para tratar dos direitos fundamentais, ele pega aquele texto do capítulo e vai contextualizando, né? Ele coloca ali dentro, próximo ao artigo 5º, né? Depois do artigo 5º ele traz todas aquelas explicações que tem no seu manual, mas que é contextualizado no corpo da Constituição, tá? Então é o mesmo livro, tá, pessoal? É o mesmo livro. Esse manual, o curso de Direito Constitucional Positivo, que nós indicamos na bibliografia básica, e esse livro da bibliografia extra, Comentário Contextual à Constituição, tá? Então, quem quer um livro que traga todos os tópicos do manual, mas já distribuído aonde estão os artigos da Constituição, a indicação seria esse comentário contextual à Constituição, ok? Depois, pessoal, a gente traz ainda uma bibliografia extra, tá? Bibliografia extra são alguns livros que são utilizados na confecção do material de vocês, tá? Então eu não poderia deixar de citar a título de bibliografia, tá? Alguns desses livros, a maioria vocês encontram na biblioteca, mas alguns pontualmente vocês não vão encontrar, tá? Mas como eles fizeram parte da bibliografia que me amparou na hora de confeccionar o material de vocês, eu não poderia deixar de trazê-los agora na indicação de bibliografia, tá? Então, porque vocês iriam lá ver no texto uma citação, por exemplo, do Canotilho ou do Raul Machado Horta e vão dizer, olha, o professor usou esse material, mas não está lá na bibliografia dele, né? Qual livro será que é esse? Tá? Então, vocês recebem aqui também essa bibliografia extra com outros livros que foram também utilizados na hora de confeccionar o material que foi disponibilizado para vocês. Tá? O primeiro deles é um outro livro do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é um livrinho que trata só dos princípios fundamentais do direito constitucional. Tá? Então, aqueles princípios que estão encartados ali do artigo 1º ao 4º da Constituição. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né? Esse só trata dos artigos 1º ao 4º. Aquele manual que nós indicamos lá, curso de Direito Constitucional, na bibliografia básica, esse ele faz uma abordagem geral de todo o texto da Constituição Federal. Tá? Então, quem quiser aprofundar para estudar um pouco mais os princípios fundamentais, que estão do artigo 1º ao 4º da Constituição, a gente traz uma indicação de livro. Tá? Então, a gente traz também algumas citações desse livro dele no material que vocês receberam, ok? Depois, o livro do nosso ministro Alexandre de Moraes é uma Constituição interpretada, né? A Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. É um livro bem bacana, né?
É uma Constituição comentada, com trechos, citações de jurisprudência, né? E que foi lançada aí pelo nosso ministro Alexandre de Moraes. Traz também trechos da sua doutrina, né? O Alexandre de Moraes, ele tem um manual de direito constitucional também, né? E ele traz aquelas lições dele como doutrinador dentro dessa Constituição interpretada, né? É comentada, mas é mais do que isso, ele já até interpreta o texto para vocês, né? Depois, o livro do português Canotilho, Joaquim José Gomes Canotilho, ele lançou um curso de Direito Constitucional também, né, que chama Direito Constitucional e Teoria da Constituição, tá? É um livro lançado pela editora Almedina, né, de Portugal, mas que tem vendas no Brasil. Tá? Vocês encontram essa obra disponível aqui, né? Encontram até em PDF na internet, se forem procurar, tá? Eu me utilizo em alguns momentos do livro do Canotilho, então indico aí para vocês como referência bibliográfica do material que vocês estão recebendo, ok? Depois a doutrina do Machado Horta, do Raul Machado Horta, né? Um livro que chama Direito Constitucional, é um manual também, mas o Raul Machado Horta, ele acaba também não abordando todas as partes do direito constitucional. Esse livro ele é mais voltado para aquela parte da organização do Estado, tá? Então ele fala dos poderes, né? Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Ele fala da organização administrativa territorial, né? Ele vai falar da questão dos municípios, dos estados, da União Federal, em cada uma das esferas de governo, tá? Então é um manual de direito constitucional mais voltado para as questões de poder e governo dentro do estado, tá? Então eu me utilizo dele em alguns pontos aí também dos nossos estudos, tá? Então não poderia deixar de citar a título de bibliografia, ok? Volto no próximo vídeo para finalizar as indicações de referências bibliográficas, ok?